O ator brasileiro Guilherme Winter, o mesmo que deu vida ao personagem do grande profeta Moisés na novela da Record, Os 10 Mandamentos, revelou o que foi modificado em sua vida após fazer um papel tão especial. O ator precisou ler toda a trajetória de Moisés nas Escrituras Sagradas, conhecer ali os ideais daquele profeta, as suas lutas, as suas crenças, passando, é claro, ali pelo Decálogo, os 10 Mandamentos, e questionado a esse respeito, o ator deu uma resposta muito interessante sobre o que foi modificado na sua vida, na sua essência, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados. Bora pro vídeo! Antes de mais nada, eu preciso saber se você conhece essa novela, se você assistiu a novela dos 10 Mandamentos ou assistiu pelo menos o filme. Me conta aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Essa novela ela foi lançada em 2015 e ali entre 2011 e 2012 eu já tinha tomado a decisão no meu coração de não assistir mais novela nenhuma. Desde a minha infância que eu fui acostumada, né, a assistir aquelas novelas mexicanas à tarde e à noite já começava ali as tramas da Globo. E eu, ao longo dos anos que eu fui crescendo, eu fui percebendo que minha mente ela era muito contaminada pelo que eu via nas novelas, né? Muitas pessoas desenvolvem os ciúmes, a insegurança, porque desde a infância vem assistindo aquelas cenas que aguçam sentidos que a gente nem sabia que tinha, não é verdade? Então ali em 2012, 2011, por ali, eu decidi não assistir mais novelas, nem novelas bíblicas, porque a gente sabe que as novelas, mesmo bíblicas, existem coisas ali que de fato não aconteceram na realidade, né? Na Bíblia, se você procurar algumas cenas, alguns personagens que tem ali na novela, você vai perceber que não existem. Não existiram tais fatos, tais personagens. Então eu já tinha decidido não assistir mais de forma nenhuma. Só que em 2015, quando essa novela é lançada, eu senti um desejo muito forte no meu coração de assistir, de conhecer aquela história. Eu não conhecia os 10 Mandamentos e eu assisti a novela do começo até o final, da fase que era tinha como líder Moisés, e na segunda fase que a liderança passou a ser de Josué, né? Então do começo até o final dessa trama eu assisti e não sabia que mandamentos eram esses, porque na minha visão eram os mandamentos da Igreja Católica, que eu aprendi desde pequena. E terminou a novela e eu terminei sem saber os 10 mandamentos reais, quais eram, né? Então essa é a última novela que eu tenho lembrança de ter assistido, lá em 2015, 2016. Mas de fato foi uma obra muito especial, feita com muito amor, com muito empenho, não só dos diretores, mas também dos próprios atores, né? Quando a gente vê eles reunidos ali, comentando as cenas, comentando o quanto era emocionante gravar cada uma delas, aí você entende que de fato foi algo preparado ali por Deus. Muitas vidas foram alcançadas através daquela novela. E olha só, as muitas cenas que aconteceram aconteceram no Rio de Janeiro, no deserto do Atacama, no Chile, em Guarapuava e também no Egito. Em vários locais foram gravados com efeitos de Hollywood. Gente, algo muito especial. Quem assistiu sabe do que eu tô falando, né? E essa novela ela foi reproduzida em muitos países. Foi reproduzida na Argentina, no Chile, em Porto Rico, no Japão, em Portugal, em Cabo Verde, Angola, Costa Rica, República Dominicana, Polônia. E você vê que foi algo que tomou grandes proporções, que nem os autores, nem os atores tinham essa visão, né, que tomaria essa dimensão toda.
De fato, foi uma novela muito especial, muito marcante. Aprendi muito sobre o povo de Deus, o povo de Israel, as suas lutas ali. E o protagonista da primeira fase foi o Guilherme Winter. Ele fez o papel ali de Moisés, não é? Então, um papel muito especial para o ator que não conhecia a história de Moisés, não conhecia o profeta, precisou ler a Bíblia, todas as passagens ali que fala sobre o grande profeta Moisés, e ele teve que entender até a personalidade daquele personagem bíblico, né? A personalidade dele foi essencial para o ator viver algo que passasse de fato verdade para os telespectadores. Eu não sei se você sabe, mas quando um ator ele vai viver um personagem, ele precisa vestir a camisa do personagem. Ele precisa entender como a cabeça do personagem funciona. Então, quando o ator vai viver um personagem que nunca existiu, que é fictício, é ainda mais fácil dele entrar e desenhar aquele personagem. Mas quando o ator ele vai fazer algo que já existe ou já existiu, ele precisa ter um empenho ainda maior para passar verdade para os telespectadores que vão assistir. Então, se o ator vai fazer o papel de alguém que é magro e debilitado, o ator ele precisa chegar no mesmo porte físico, ou mais magro ou mais cheinho daquele personagem. No caso do Guilherme Winter, para ele entender a mente de Moisés, ele precisou ler as escrituras, ele precisou ler as passagens bíblicas que falam sobre Moisés, e ele conta também que ganhou um livro. Ele não conta que autor foi que escreveu esse livro, mas ele diz que um amigo religioso, né, deu para ele de presente um livro que contava muitos detalhes da vida de Moisés, e naquele livro tem várias imagens. E que a Bíblia, juntamente com esse livro, foram essenciais para ele entender a mente de Moisés. Olha só que interessante. E ali o Guilherme Winter, ele começou a entender onde Moisés queria chegar, quais eram os ideais daquele homem, as lutas daquele homem, um homem muito certo, um homem muito correto em tudo que fazia, porque fazia para Deus. Em alguns momentos, o ator fala que se emocionou vendo Deus falar com ele. Ele diz que no seu consciente ele sabia que quem falava com ele naquelas cenas onde Deus fala com Moisés, quem falava com ele era o diretor, mas que em alguns momentos ele se emocionou ao imaginar que era o próprio Deus falando com ele. Olha só que interessante. E como tudo que a gente faz com muito amor e dedicação nos traz de volta resultados tão positivos, obviamente que a novela foi um grande sucesso e continua sendo. E um dos personagens que mais se destacou foi o do Moisés, vivido pelo Guilherme Winter. Mas achando pouco ainda a sua atuação, ele decidiu trazer para a sua vida real um pouquinho daquela trama. É que ele começou a ter um romance com a atriz Gisele Thier. A Gisele fez o papel de Zípora na novela. Zípora, filha de Jetro, sogro de Moisés, né? Então, todos aqueles personagens ali estão sim na Bíblia Sagrada, e o Guilherme começou a ter um romance com a Gisele. Os dois ficaram juntos até ali meados de 2020, até a pandemia. Os dois tiveram um filho juntos, mas esse foi um dos pedaços da novela que o Guilherme quis trazer para a sua vida real. Foi o seu romance ali com a Zípora, no caso com a atriz Gisele Thier. Mas vamos agora para a parte principal desse testemunho. Bora lá? O ator foi questionado sobre 2 pontos. O primeiro ponto foi sobre ele ter vivido o papel de um homem tão especial na Bíblia Sagrada, o profeta Moisés. O que isso mudou na sua vida. O segundo ponto foi questionado sobre o decálogo, né, os 10 mandamentos. O que mudou na forma dele ver o mundo através da lei de Deus, a partir do momento que ele conheceu a lei de Deus.
Na primeira pergunta, onde ele é questionado sobre ter vivido um papel tão especial como o do profeta Moisés, ele diz que o que mudou na sua vida foi ele ter trazido daquele personagem para a sua vida a paciência, a temperança, trazido aquela calma do Moisés, ele ter trazido para a sua vida pessoal, ter trazido também a empatia. Ele diz que procura agora se colocar sempre no lugar do outro, tendo sempre mais paciência, querendo ouvir o outro lado. Então, essa calmaria, essa paciência de Moisés, ele trouxe sim para a sua vida pessoal e eu achei isso fantástico, fantástico. A segunda coisa foi sobre os 10 mandamentos, né? O que mudou na sua forma de ver o mundo. E o Guilherme, ele diz que, olha só, abre aspas, ele diz assim, ó: isso me trouxe mais fé, fé no mundo, fé no ser humano. Na verdade, fé é tudo aquilo que você acredita. Se você colocar uma pedra no bolso e acreditar que ela pode te fazer o bem e te trazer uma boa sorte, assim será. Essa declaração dele aqui, ela é muito estranha, né? Porque ele diz assim, que conhecer a lei, o decálogo ali trouxe mais fé para ele em relação ao mundo e ao ser humano, mas ele não cita a palavra Deus, ele não fala. E ele diz assim, ó, que se você tiver uma pedra e colocar uma pedra no bolso, né, e acreditar que essa pedra pode te fazer bem, te trazer sorte, assim será. Então, qualquer pessoa que tem algum objeto, você dizer que tem um objeto que leva ele com você para onde você for, e que esse objeto, ele pode te trazer paz, ele pode trazer boa sorte, você está colocando esse objeto, esse amuleto no lugar de Deus. Isso é muito sério mesmo. Mas essa é a fé desse ator. Ele deixou muito bem claro aqui que ele é cético em muitas questões. Não só nessa fala que ele dá aqui, mas em outras entrevistas também que ele deu. E embora esse ator já tenha declarado que não tem nenhuma religião, muito pelo contrário, muitas vezes ele é até meio cético em relação a alguns assuntos, mas o interessante é que quando a gente analisa a trajetória profissional desse homem, a gente percebe que uma boa parte dos papéis que ele já viveu na televisão são papéis de cunho religioso e eu separei alguns deles aqui para a gente poder analisar. Olha só, em 2015 ele viveu ali o Gideon na minissérie Milagres de Jesus. Em 2018 ele viveu Judas Iscariotes na novela Jesus. Viveu também Rubem na minissérie José do Egito e obviamente viveu também o tão querido Moisés na novela Os 10 Mandamentos. A gente consegue perceber a mão de Deus sobre esse homem. Deus, ele tem investido tempo nas almas que ainda não conhecem a verdade, que ainda não conhecem a luz. Toda vez que esse ator ele recebe um papel bíblico, um papel, digamos assim, de cunho religioso, ele precisa ler nas escrituras, conhecer a história daquele personagem para poder vivê-lo. Esse é um meio que Deus tem utilizado para alcançar muitas vidas. Embora a atuação desse ator na novela Os 10 Mandamentos e a leitura da sua palavra ainda não tenham sido suficientes para quebrantar de vez aquele coração, eu tenho certeza absoluta. A palavra de Deus não volta vazia e em algum momento, se Ele permitir, o Espírito Santo fará a obra. Amém? Eu fico muito feliz que esse testemunho ele possa ter alcançado você no dia de hoje. Esse pode ser o início de uma conversão que vai acontecer e eu tenho fé porque para Deus nada é impossível. Impossível mesmo é Deus pecar, isso jamais acontecerá, mas o resto Deus pode realizar todas as coisas. Amém? Eu espero que você possa compartilhar esse testemunho por aí nas suas redes sociais, listas de contatos. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Amém.